Olá, muito boa noite. Estamos chegando para mais um programa Dormindo com Deus. O nosso lema é dormir em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você de uma maneira muito, mas muito especial. Ele está sempre conosco e ele está sempre pertinho, bem pertinho, para nos auxiliar, falar ao nosso coração. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos, se a Deus assim o permitir, até às 11 e pouquinho, ouvindo aquilo que Deus tem para lhe dizer. Quero lembrar você que nós já estamos com os nossos cultos presenciais. A partir das 9 horas temos a nossa Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado para estar conosco na nossa Escola Bíblica Dominical. No domingo, 9 horas, também às 10h15 o nosso culto e às 18h30, se você já pode estar conosco, será muito bem-vindo. Lembrando que se você tem algum problema ou dificuldade e está esperando passar essa onda, então não tem problema. Espere com tranquilidade para que no tempo certo você possa estar junto conosco, em nome de Jesus. Estamos sempre lembrando de clamar e de orar por algumas pessoas que são fundamentais, principalmente os médicos e enfermeiros. Se você não tem o hábito de orar, quero convidar você a fazer isso, estar lembrando deles nesse momento de pandemia, onde tem cuidado de pessoas. Nós temos nossa irmã Rosani ali na igreja, sua filha é enfermeira, seu genro também trabalha no hospital, então sempre precisamos estar orando e clamando por eles. Oração nunca é demais, pode ser de menos, mas demais nunca é. Lembre de estar orando e clamando em nome do Senhor Jesus. Deixe-me perguntar a você, se você já tomou algum tombo na sua vida, alguma queda, quais foram os motivos de queda? A mãezinha que está me ouvindo aqui esses dias tomou um tombo, uma queda, né? A perna falhou e caiu, bateu o braço. Mas quais os motivos? Muitos de nós, às vezes, caímos por causa de um obstáculo que a gente não observou, não viu, uma pedra, um buraco, de repente torce o tornozelo, pisa em falso, às vezes acontece de você medir errado. Outro dia estava correndo ali na Lagoa do Taquaral e eu fui atravessar uma avenida onde vem muitos carros de cima, eu esqueci o nome dela, vem lá de Mojimirim, bem perto daquela ponte, e não sei o que aconteceu e simplesmente não medi direito, eu caí e o sinal abriu. E eu fiquei até assustado, porque eu não sei nem por que eu caí. Mas agora a pergunta é: você já presenciou queda espiritual? Olha, e hoje o nosso tema é esse, a queda espiritual. E eu quero enumerar pelo menos algumas causas de quedas na área espiritual que nós precisamos tomar cuidado. Há algumas coisas que podem, na vida física, levar-nos a um tombo, a uma queda, sem menos esperar. Mas na nossa área espiritual, que pode nos levar à queda. E eu quero enumerar pelo menos algumas coisinhas aqui que podem levar-nos à queda, ao tombo. A primeira delas está em Provérbios, capítulo de número 16, verso de número 18. Olha só o que diz Provérbios 16, verso de número 18.
Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. O espírito orgulhoso precede a queda. Então, na área espiritual, a primeira coisa que pode provocar queda é o orgulho ou um espírito orgulhoso. Olha, orgulho não tem classe baixa, não tem classe alta, não tem cor de pele. Eu já estive muitas vezes em situação bastante difícil financeiramente, e eu cheguei com uma cesta, já compartilhei isso com os irmãos da igreja, eu cheguei com uma cesta e a pessoa ficou muito brava comigo, porque onde já se viu se eu estava pensando que ela estava passando fome, praticamente eu sabia que não estava passando fome, mas havia uma grande dificuldade. E ela ficou brava comigo e mandou voltar, mandou entregar para alguém aquela cesta, e eu realmente não deixei aquela cesta naquele lugar. Mas eu vi que aquela pessoa se sentiu extremamente ofendida de receber aquilo que nós estávamos dando por causa do seu orgulho. O texto bíblico de Provérbios está dizendo, olha, o espírito orgulhoso precede a queda. Uma das coisas que a gente tem que ter no nosso coração é humildade. Humildade. Você conhece quando a pessoa é humilde e quando ela não é? Quando você repreende, ou quando você chama a atenção, ou quando você fala aquilo que a pessoa precisa ouvir. Ela precisa. E se ela recebe de bom grado e tem muitas vezes abertura no coração para entender que aquilo que você está falando não é para a destruição da pessoa de maneira alguma, mas é justamente para poder auxiliar, levantar, ajudar. E aí você consegue entender que esta pessoa, quando recebe e diz obrigado, obrigado por ter me alertado, obrigado por ter me orientado, obrigado por ter falado, você sabe que ali tem um coração humilde. E a pergunta agora que não pode deixar de ser feita é: como é que está o seu coração com relação à questão do orgulho, com relação à soberba? Encontramos aqui em Provérbios essa orientação e esse momento de que temos que tomar extremo cuidado. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. É a primeira lição que a gente tem que aprender para que nós, eu e você, possamos sempre estar atento para não virmos ao chão na área espiritual. Mas não é somente o orgulho. Quando nós olhamos para o livro de Oséias, no capítulo de número 4, verso de número 14, nós encontramos então a segunda coisinha que pode nos levar à queda. Quando você chega no livro de Oséias, capítulo de número 4, você encontra então o texto, verso de número 14, que é o seguinte. Veja só, Oséias 4, verso de número 14. Não castigarei as filhas de vocês que se prostituem, nem as suas noras, quando adulteram, porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifício com as prostitutas cultuais. E um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Um povo que não tem conhecimento, em outra expressão, talvez seja na sua versão da Bíblia, corre para a sua perdição.
Portanto, aqui nós encontramos a segunda coisa que pode nos levar à queda é quando existe ignorância, quando falta entendimento, quando não existe conhecimento. Esse é o segundo ponto que pode levar à queda. O meu povo peca por falta de conhecimento, de instrução. A ignorância pode levar à queda. Você lembra da sua vida antes de conhecer a Deus? Algumas coisas talvez você fazia por não saber que era errado ou que a palavra de Deus ensinava o contrário. Por falta deste conhecimento você fazia. E aqui nós encontramos que o primeiro é o orgulho, que pode levar à queda, mas o segundo é a ignorância, a falta de conhecimento, de entendimento, pode levar à queda. Há muitas pessoas que têm a sua vida espiritual abatida, destruída, por falta de conhecimento. Ou seja, existe uma ignorância. E a palavra de Deus, ela sempre nos alerta à instrução, ao conhecimento, à sabedoria, ao temor do Senhor, é o princípio do saber, diz o livro de Provérbios. Portanto, uma das coisas que pode levar à queda é a ignorância. Por isso que a cada dia nós precisamos aprender. Por isso que a cada manhã, a cada semana, nós precisamos conhecer mais das coisas de Deus do que na semana anterior, no dia anterior, no mês anterior. Precisamos saber e ter esse conhecimento, porque senão nós vamos à queda. A terceira causa de queda está também no livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele nos ensina a andar de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente. E ele diz no capítulo 11, verso de número 28, nós encontramos então um outro ponto que pode nos levar à queda. E Salomão, ao escrever esse livro, ou a maioria do conteúdo desse livro, nos ensina no verso de número 28 do capítulo 11, o que pode nos levar então à queda. Diz assim: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Quem confia nas suas riquezas cairá. Portanto, a terceira causa da queda, principalmente falando dessa questão espiritual, é a riqueza. O texto está dizendo: quem confia nas suas riquezas cairá. Lembrando que o problema não é a riqueza, mas é o amor a ela, o amor ao dinheiro, como nós encontramos na palavra de Deus. E quem confia na riqueza? Há muita gente confiando no seu bolso, confiando na sua conta bancária, confiando naquilo que tem, mas lembrando que essa riqueza não pode comprar o céu. Essa riqueza também não pode comprar saúde. Há muita gente que tem dinheiro, mas não consegue comprar ou obter saúde. Portanto, como estamos falando de
causas que levam à queda na área espiritual. O primeiro, orgulho. O segundo, a ignorância, a falta de conhecimento. O povo peca por falta de conhecimento. O terceiro, a riqueza. E temos que tomar cuidado por confiar na riqueza, naquilo que nós temos, nos bens. Olha, quem confia na riqueza cairá. Esse é o provérbio. E quem disse isso, ou quem escreveu isso, era alguém muito rico. Salomão não era pobre de jeito nenhum, mas ele dá uma instrução, dizendo, olha, confiança não pode estar na riqueza. Você tem colocado sua confiança nos bens ou na riqueza que você tem? O texto está dizendo que quem confia cairá. Quem confia nas riquezas, esse cairá. Que o Senhor nos ajude e que em nome de Jesus possamos aprender a lição. Mas ainda em Provérbios, capítulo de número 17, verso de número 20, nós encontramos então outro obstáculo que leva à queda, ou outra causa de levar pessoas à queda. 17, verso de número 20. O perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más acaba em desgraça. Ou aquele que tem a língua perversa, acaba em desgraça. Então, a quarta causa da queda é aquele que tem uma língua maldosa. E é impressionante como, se tem algo que nós precisamos tomar conta, é desse pequeno instrumento. Deus nos deu 2 orelhas, mas uma língua só. Parece que Ele estava já nos dizendo, olha, ouvir é mais importante do que falar. E o texto fala que o perverso de coração jamais encontra o bem. E o que diz coisas más acaba em desgraça. Quando olhamos para Tiago, há uma exortação no livro de Tiago sobre a língua. E a língua perversa, ela é destruidora. Você é capaz de destruir uma pessoa só com a língua. Eu não sei se você já foi alvo de palavras em que, tentando acabar com a sua pessoa ou desmoralizar a sua pessoa, é terrível, porque você quer de alguma maneira se defender e explicar que não é, mas a língua maldosa. Já lidou com língua maldosa? Eu já. Na vida ministerial, muitas vezes tenho que lidar, às vezes, com língua maldosa. E às vezes a frase que chega assim para mim, pastor, não é que eu queira falar mal, não. E aí vem a língua maldosa. Não é que eu queira falar mal, não. Mas aí fala mal. É a língua maldosa, perversa. E essa é uma das causas da queda. Se tem uma coisa que eu fujo é quando começam a falar mal de uma pessoa. Eu fujo, estou fora, eu não quero saber. Não quero entrar na roda do escarnecedor. O texto nos ensina que esta língua maldosa, ela pode provocar uma grande desgraça. Diz coisas más, acaba em desgraça. Certa feita, a pessoa falou
uma série de coisas ao meu respeito, e uma outra pessoa ouvindo perguntou para mim: você não vai se defender? Eu disse: não. Quando nós estávamos há um tempo atrás nos 40 dias de propósito, nós fizemos então a semana do Nunca Se Defenda. E a pessoa perguntou, disse: não, eu não vou, primeiro porque eu fiz o voto de não me defender. Segundo, porque aquele que fala mal cai em desgraça. Cai em desgraça. Você não precisa fazer muita coisa. O texto bíblico já fala por si. A língua maldosa, olha só, ela acaba em desgraça. Mais cedo ou mais tarde, acaba em desgraça. Então, é uma advertência e também, em certo aspecto, pode trazer tranquilidade. Não se preocupe, porque acaba em desgraça. Estamos falando sobre causas de queda e da queda espiritual. O orgulho, a ignorância, a riqueza, a língua perversa ou maldosa são causas que levam à queda. Mas em quinto lugar, agora a palavra é no livro também de Provérbios. Veja a importância desse livro. Ele sempre, em cada frase ou em cada versículo, praticamente nos dá instruções muito especiais de como viver. E aqui o verso de número 14 do capítulo 28 diz assim: feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Portanto, aqui temos em quinto lugar a quinta causa da queda, que é um coração duro. O texto está dizendo: mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Portanto, há uma exortação, um chamamento para nós aqui de ter um coração mole ou um coração mais quebrantado. Muitas pessoas, elas endurecem o seu coração. Quando olhamos ali para Hebreus, que é uma citação do livro de Salmo: hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. É porque muitas pessoas estão com o coração endurecidos. Eu posso, como pastor, entender muitas vezes a causa de um coração embrutecido. Pessoas foram feridas, magoadas, pessoas foram violentadas emocionalmente, me entenda, nas suas emoções, foi arrebentada, trucidada, violentada de tal maneira que pode ter um coração endurecido, embrutecido. E o texto nos chama a atenção dizendo o seguinte: olha, feliz é aquele que teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá em desgraça. E essa é a quinta causa da queda, principalmente na área espiritual. Um coração duro, coração completamente embrutecido. Não é fácil falar de Deus ou até mesmo conversar qualquer assunto com uma pessoa que está com o coração embrutecido. Ela está sempre brava, ela está sempre disposta a dar uma palavra dura, ela nunca está disposta a sorrir,
nunca está disposta a poder ser simpático ou simpática, ela está com o coração embrutecido. Eu não sei se você já foi em algum departamento ou mesmo em alguma loja ou algum lugar onde você conseguiu notar esta pessoa de coração embrutecido. É impressionante porque essa pessoa não sorri, não abre a guarda para uma conversa, está sempre brava e quase que sem querer falar com ninguém. O coração está endurecido, o coração está duro. E quando se trata das coisas de Deus, então, o coração se torna mais duro ainda. Mais duro. E essa é outra causa, muitas vezes, da queda. Não está disposto a abrir o coração e ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Ou abrir o coração para poder receber de alguém uma palavra, um conforto, um consolo. Está completamente endurecido. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, encontramos a história de o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, com o coração embrutecido. Ele era capaz de entrar numa casa, arrancar as pessoas dali, por achar que essas pessoas estavam falando contra Deus. Ele arrastava os cristãos e mandava aprisionar. Mas até que ele tem um encontro com o Senhor e cai. E aí fica 3 dias com cegueira. E quando os olhos abrem e começa uma nova história, aí temos um homem de coração quebrantado. Mas antes, um coração completamente embrutecido. Não deixe a vida, os problemas, as dificuldades embrutecer o teu coração. Esse é um pedido que eu faço a Deus sempre. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de rir, gosto de brincar. Eu não quero ter um coração embrutecido. A vida é curta demais para ter um coração tão duro. E é bom podermos conversar, abrir, partilhar, receber, abençoar. É ótimo, é tremendo, é bom demais. A amargura por algo que aconteceu no passado pode embrutecer um coração. Gente amargurada. E então o seu coração está completamente duro, sem sequer poder ouvir a voz de Deus. Causas da queda: orgulho, ignorância, riqueza, língua perversa, coração embrutecido ou endurecido podem levar uma pessoa à queda. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, essa palavra é de uma alerta para que nós venhamos estar firmes e firmados na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, por esse alerta da noite de hoje. Que o Espírito do Senhor, ó Deus, possa falar ao nosso coração. Se a nossa confiança está na riqueza, ó Deus, ou se temos um coração orgulhoso, ou ainda se falta conhecimento, ou se a nossa língua está perversa, ou um coração embrutecido, muda, Senhor, para a honra, para a glória e louvor do nome do Senhor. Queremos, ó Deus, estar completamente voltados para Ti,
Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e graças a Deus. Amém? Quero ver aqui as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo e muitas vezes dão um alôzinho aqui. Então eu quero dar um alôzinho também a esses irmãos. A dona Lourdinha, uma boa noite, a paz do Senhor. A minha tia Lair, lá do Novo Campos Elíseos. Também a Maria Luísa ali, do São Quirino, mãezinha querida e amada lá da Vila Lemos, que Deus te abençoe. Dona Cacilda lá de São Paulo, está nos assistindo aqui. O Samuel, amanhã vamos ter aula, hein, Samuel? Amanhã vamos ter aula. É o nosso irmão que está se preparando para a vida ministerial. A Dona Maria Luísa aqui está pedindo oração pelo Danilo, portanto vamos estar orando e clamando por ele também. A Dona Maria Bueno esse dia teve na televisão, ela vira e mexe, faz aí um programa especial, é a nossa boleira especial. Você ainda não experimentou o bolo da Dona Maria, que não é nem lugar de fazer propaganda, mas eu faço porque é bom demais, ela é especial e que Deus continue usando esta irmã com a sua capacidade de fazer bolos. Também estão pedindo oração aqui pelo pastor Marlon, a Cássia, a Mirella e o Arthur. Fez o exame, irmã? Deu positivo ou não? Ou ainda não tem a resposta? Para nós estarmos orando mais especificamente. Também nós queremos mandar aqui um abraço a Luzia Gomes. Muito bem. Dona Cacilda está pedindo aqui pelo Raulino, que está boa melhora, que bom. E o Donizete ainda com o pulmão fraco. Vamos estar orando pelos dois, viu, irmã, em nome de Jesus. A tia Cida, um abraço, tia Cida, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A tia Cida ali do Guararapes, ou Guaraçaí. E eu sempre me confundo, tia Cida, ali quem que é quem. Também a Vilma lá de São Paulo, a minha tia lá de Souzas, aqui conosco. Muito bem, o Samuel está dizendo amém aqui. Amanhã é a nossa aula, hein? Não vai esquecer não. Também, deixa eu ver quem mais. Aqui, dando um alôzinho. A irmã aqui, Maria Bona, está dizendo obrigado, pastor, mas é isso mesmo, irmã. A senhora é muito capaz do que faz. É muito bom. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, ó Deus, estamos na Tua presença e queremos clamar pelo pastor Marlon. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, pela sua esposa, ó Deus, que o Senhor possa estar com a Cássia, com a Mirella e com o Arthur, em nome de Jesus. Ó Deus, se for por acaso o Covid, ó Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, colocar as suas mãos. Se for apenas um mal-estar, uma gripe, também, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, recuperá-los para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Também pelo Raulino, pelo, ó Deus, o Donizete, estamos agradecidos pela melhora do Raulino, mas o Donizete, ó Deus, ainda carece, em especial, de um toque do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar sobre a vida dele, Pai, para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Ó Deus, cada um, Pai, que tem uma grande necessidade, que o Senhor, ó Deus, possa estar sobre estas vidas, lembrando dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes, daqueles que estão aplicando a vacina. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa estar sobre a família deles, livra cada um deles em nome do Senhor Jesus. Oramos pela nação brasileira. Senhor, que nada que esteja oculto fique, ó Deus, mas que tudo possa ser revelado. E, ó Deus, dá sabedoria à liderança. Oramos pelo nosso presidente, que o Senhor, ó Deus, o capacite
em nome do Senhor Jesus, para que ele possa ser usado para tirar a dor, o sofrimento do povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, nós também clamamos por aqueles, ó Deus, que não têm um lar, uma cama para estar descansando nesta hora. Dá, ó Deus, uma noite de paz e de descanso. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. E graças a Deus. Queridos, nessa noite, antes de nós encerrarmos, eu quero aqui ficar com a história ou a ilustração de orar é trabalhar. Um pastor visitava uma piedosa velhinha, membro da sua congregação. Ela era inválida e estava presa ao leito havia muito tempo. Irmã, lamento muito ter chegado atrasado. Desculpou-se o ministro, pois tive que percorrer toda a vila antes de dirigir-me à sua casa. Eu também, senhor pastor, acabo de dar uma volta em todo o povoado. O pastor não entendeu nada e disse, mas como é possível? A senhora está entrevada e não pode sair da cama. Ah, retrucou a anciã. Minha alma, todavia, não está presa à cama. Assim, todos os dias, percorro a vila, os lares dos meus bondosos irmãos, por meio das minhas orações, sem se mover daqui. Orar é trabalhar. Talvez, enquanto aquele pastor visitava o povoado, a oração daquela mulher tinha um efeito muito especial sobre a vida daquele pastor. Portanto, nessa noite, que essa ilustração possa alertar você para que orar também é trabalhar. E talvez quando acabar aqui nosso momento, você possa trabalhar um pouco mais. Pastor, já trabalhei o dia inteiro. Eu sei, meu irmão e minha irmã, mas a sua oração por alguém é um trabalho precioso. Que Deus te abençoe, que tenha uma noite de paz e descanso. Durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você. Que Deus te abençoe e até amanhã. Espero que você trabalhe mais um pouco. E lembre de mim na sua oração. Até amanhã, em nome de Jesus.